Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Esse aqui. E aí, meu povo, como estamos? Como? Começamos aqui mais uma live, mais um dia. Vamos até o final do ano em nome do Senhor Jesus. Para a honra e glória dele, nós vamos, em nome de Jesus. Bom, nós estamos na série, né, Ideias Fora do Papel, e eu espero que você esteja aí aprendendo, anotando as dicas, para que você, esse ano de 2022, venha realmente fazer algo diferente, algo novo, algo que faça a sua vida virar de forma, assim, extraordinária, tá? E nós estamos estudando o livro de Neemias, e tá sendo, assim, bem gratificante, temos aprendido muita coisa com ele, e ele é top, né? Um homem sábio, um homem íntegro, um homem temente a Deus que tem muitos ensinamentos, muitos códigos ali escondidos. E se você está vendo esse vídeo aqui pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa aqui o seu comentário, o que você tem achado dessas lives. Tudo que eu tenho buscado fazer mesmo é para poder agregar valor na sua vida, para que você possa tirar realmente seus sonhos do papel e realizá-los. Eu entendo que já tem um tempo já, acho que desde 2018, que eu trabalho com desenvolvimento humano e na minha mente, assim, há sempre um querer, né, de poder desenvolver as pessoas, de poder ensinar algo novo, de poder fazer com que as pessoas venham realmente crescer, se desenvolver e fazer ali a realização dos seus sonhos. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos pra cima, né? Vamos fazer acontecer, porque tudo acontece quando nós nos movemos. O texto de hoje está lá em Neemias, capítulo 4. Nós vamos aprender aqui algumas ações aqui que Neemias fez já com o seu plano em prática, né? Nós falamos ontem, antes de ontem, de como ele se programou, de como a atitude que ele teve para realmente tirar sua ideia do papel, o medo que ele tava, né? Mas ele agiu apesar do medo. Falamos um pouquinho a respeito das opções que ele estava analisando e também de se conectar com pessoas que estavam ali com o mesmo propósito. E agora ele já começou, né, essa parte da história, ele já começou a construção ali das muralhas de Jerusalém, e nós vamos conversar um pouquinho a respeito do texto do capítulo 4, tá bom? Neemias capítulo 4, versículo 1. Vamos começar do 1 aqui. Quando Sambalate soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas, ficou furioso e começou a caçoar de nós. Diante dos seus companheiros do exército dos samaritanos, ele disse: "O que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que, oferecendo sacrifícios, poderão acabar o trabalho em um dia? Será que dos montões de entulho e das pedras que foram queimadas, eles podem tirar pedras para a construção?" Tobias, que era do país de Amon, estava com ele e disse: "Que tipo de muralha eles poderão construir? Até mesmo uma raposa poderia derrubá-las." E aí tem uma oração, né? "Ó nosso Deus, escuta como eles caçoam de nós, fazem com que a zombaria caia sobre a cabeça deles mesmos, que tudo o que eles têm seja roubado e que seja levado." E que sejam levados prisioneiros para uma terra estrangeira. Não perdoem o mal que eles fazem e não esqueças os seus pecados, pois insultaram a nós que estamos construindo. Então continuamos a reconstruir as muralhas e logo elas já estavam na metade da sua altura total, porque o povo estava animado para trabalhar. Então, começou a se levantar, né, muitos inimigos ali do povo de Judá, né, ali da cidade de Jerusalém. Eles ficaram revoltados porque eles tinham uma certa inveja também, mas tinham muita raiva dos judeus, né? Nós sabemos que no decorrer da história muitas nações tinham raiva e inveja também
do povo lá dos judeus, e até hoje ainda tem, né? Mas nesse momento específico aqui, eles estavam caçoando deles, né? Dizendo que quem que eles pensavam que era, que eles achavam que eles iam, se adorando a Deus, eles iriam construir o templo assim de uma hora para outra, né? Então eles fizeram de tudo realmente para derrubar. E o que a gente aprende aqui nessa parte do texto, né? Toda a ideia, né, quando você tira do papel, essa ideia que eu digo normalmente são os negócios que nós abrimos, né? Ele tem um processo, ele passa por um processo, né? Há uma fase inicial onde você está ali mentalizando aquilo que você quer, onde você escreve realmente aquilo que você quer, e depois você vai buscando os recursos, como nós já falamos, vai se conectando a outras pessoas, e chega o dia em que você coloca realmente a sua ideia em prática. Isso pode acontecer sim. E depois, o que vai acontecendo? O tempo ele vai passando e você vai percebendo que nem tudo é da maneira como você esperava que fosse, né? Acontecem algumas situações onde não foram previstas, onde não foram planejadas. E tá tudo bem, porque isso faz parte do processo. Você só se torna uma marca mais forte, né? Você só se torna uma pessoa mais forte quando você entende o processo pelo qual você está passando. Então, Neemias, ele sabia que aquela fase que eles estavam era inicial, mas que eles deviam também, outra coisa que a gente aprende aqui é permanecer firme, né? Que é diferente de insistir. Permanecer é diferente de insistir. Insistir é quando você sabe que uma ideia está errada, ou então algo que você faz repetidamente é o mesmo dia, da mesma forma, da mesma maneira, todos os dias ali, mesmo não tendo resultados, e nunca vai ter. Você está insistindo em algo que talvez nem está dando certo. E permanecer é você analisar ali as estratégias, né? Analisar tudo que está sendo colocado em prática e perceber como que você pode melhorar, como que você pode mudar, e assim sempre permanecer. Então, eles estavam alegres ali com aquela construção, todo mundo se empenhou. Nos versículos anteriores fala como foi dividido, que a muralha era bem grande, né? Cercava ali a cidade toda e era muito grande. Então, eles dividiram ali em algumas equipes para poder realmente conseguir fazer essa construção. E eles estavam animados com aquela construção porque era algo em favor deles, né, para poder resolver ali aquele problema da vulnerabilidade, como eu falei ontem, né, da vulnerabilidade, das pessoas assim não se sentirem realmente seguras na cidade onde eles estavam, e a tristeza que eles tinham no coração, porque antes a cidade era muito bonita e agora estava totalmente em ruínas. Então eles estavam todos muito animados e estavam ali realmente permanecendo firme. Vamos ler aqui o versículo 7. Sanbalaque e Tobias e os povos da Arábia, Amon e Asdod, ficaram muito zangados quando souberam que nós estávamos continuando o trabalho de reconstrução das muralhas de Jerusalém e que as suas brechas já estavam sendo fechadas. Aí se reuniram e combinaram que viriam juntos atacar Jerusalém e provocar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos homens para ficar de vigia contra eles de dia e de noite. O povo de Judá cantava uma canção assim: os carregadores já estão cansados e ainda há muito entulho para carregar. A construção desta muralha, quando vamos terminar? O versículo 11. Os nossos inimigos pensavam que nós não poderíamos vê-los, nem saberíamos o que estava acontecendo, até que eles já estivessem quase em cima de nós, mas mantendo nós, em cima de nós, né? Nos matando e nos fazendo parar o trabalho. E várias vezes os judeus que moravam entre os nossos inimigos vieram nos avisar dos planos que eles estavam fazendo contra nós. Então eu armei o povo com espadas e lanças e arcos e flechas e os coloquei por grupos de família atrás da muralha, em todos os lugares onde ela ainda não estava consertada. Até bem aqui por enquanto. Bom,
o que nós aprendemos aqui, né? Eles estavam sendo muito perseguidos mesmo, né? Os povos vizinhos, eles tinham muita raiva, como eu falei, dos judeus, e eles fizeram assim de tudo, armaram várias armadilhas, muitas estratégias ali para derrubar mesmo a construção ali do templo, né? Então, eles tiveram algumas ideias assim, vamos sabotar isso daqui, vamos fazer, se reuniram ali para fazer o mal, justamente para poder perseguir ali os judeus. E é muito interessante como Neemias, ele lidar com essas perseguições, sabe? Quando nós pensamos fora da caixa, quando nós pensamos de maneira diferente da maioria das pessoas, acontece algo no nosso meio, né? As pessoas começam em um primeiro momento a nos julgar, a nos perseguir, a dizer, você agora só quer ser isso. No caso, quando as pessoas começam a aparecer no Instagram, por exemplo, essa daí quer ser blogueirinha, né? Muita gente me chamou disso. E as pessoas querem começar, sabe, a acusar você de alguma coisa, porque elas não tiveram coragem de fazer aquilo que você está fazendo. Sabe, muita gente se levanta mesmo para derrubar pessoas que agem fora da caixa, que agem fora da curva, porque qual é a tendência, né, do ser humano? É aceitar uma vida do jeito que ela veio e fazer as coisas que estão ali para fazer, mas sem pensar diferente, porque desde a escola nós fomos criados para trabalhar numa CLT, para poder, quando eu era criança, a minha mãe sempre dizia assim, minha filha, estuda para tu ter um bom emprego. Essa é a mentalidade que as pessoas elas dizem para as crianças, né? Eu já falo para os meus sobrinhos, estuda para você ser uma pessoa muito inteligente, né? Porque quando uma pessoa estuda e busca realmente a inteligência e a sabedoria do Senhor, ela vai ter grandes ideias para fazer coisas diferentes do que a nossa geração já fez, né? Então, se você for ler a biografia, né, dos grandes bilionários, das pessoas importantes que tiveram assim uma ideia e essa ideia se tornou grandiosa e bilionária, são pessoas que pensaram realmente fora da curva, fora da caixa e que simplesmente eram perseguidas pelas outras, porque aquelas outras pessoas não tinham coragem de fazer aquilo que elas estavam fazendo. Então, a gente aprende com Neemias que ele sabia lidar com as perseguições, que ele estava vendo todo mundo ali se levantando contra eles, aquelas pessoas querendo derrubar eles, e o que eles poderiam fazer? Ele orava, isso é muito interessante, gente. Ele não ia lá e acusava ou rebatia aquilo que as pessoas estavam dizendo. Ele ia ao Senhor, orava a Deus e logo depois ele agia. Nesse caso aqui, ele colocou guardas, né? Ele usou as pessoas que estavam ali na construção e armou aquelas pessoas para que elas... deu arma, no caso, para aquelas pessoas para que elas guardassem ali aquelas partes onde ainda estava com brechas, né? Ali na muralha. E é interessante porque ele coloca todas essas dificuldades nas mãos do Senhor, porque realmente existem situações em que nós, seres humanos, não conseguimos lidar, né? Existem situações em que parece para nós impossível lidar, impossível de resolver, mas quando nós nos dispomos a colocar nas mãos do Senhor, quando nós fazemos o nosso melhor para, sabe, agradar Ele, entregar na mão dele e deixar realmente Ele cuidando dessa situação, Ele vai nos dando uma estratégia, vai nos dando uma nova ação e a gente vai lá, executa e o problema ele se resolve, né? Então, nesse momento aqui, ele sabia lidar com essas perseguições porque ele não estava rebatendo. Imagina só se Neemias perdesse tempo, um tempo que ele já não tinha, porque ele estava ausente do palácio, né? Só sobre um determinado período e o objetivo dele era somente reconstruir as muralhas, né? Então, se ele ficasse perdendo tempo, se preocupando com as picuinhas, com as perseguições, com aquilo que as pessoas falavam ali para desanimar ele, para perseguir ele, para poder fazer com que eles viessem parar, ele realmente iria parar. Só que não foi isso que ele fez, né? Ele não deu ouvidos a tudo isso. Então, por isso que eu sempre ensino aqui, né, que nós devemos aprender a ter esse equilíbrio na nossa corpo, mente e espírito, né? Então, quando a nossa alma ela está tratada, ela está bem cuidada, você consegue não se deixar levar por aquilo que as pessoas estão dizendo. E quando você faz essa escolha, simplesmente você consegue ter mais ideias, mais criatividade e mais liberdade para fazer o que precisa ser feito para poder alcançar o seu objetivo.
Isso é algo que a gente aprende com Neemias, né? Versículo 14. Eu vi que o povo estava preocupado e por isso disse a eles e às suas autoridades e aos seus oficiais: não tenham medo dos nossos inimigos. Lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível, e lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, suas esposas e seus lares. Os nossos inimigos ficaram sabendo que nós havíamos descoberto o que eles estavam planejando e compreenderam que Deus havia atrapalhado os seus planos. Então todos nós voltamos para o nosso trabalho na reconstrução das muralhas. Daí em diante, metade dos homens trabalhavam, enquanto os outros ficavam de guarda, armados com lanças, escudos, arcos e flechas, e armaduras. E as autoridades deram todo o seu apoio às pessoas que estavam reconstruindo a muralha. Cada pessoa carregava materiais de construção numa das mãos e nas outras carregava uma arma. E todos os que trabalhavam levavam uma espada na cintura. O vigia que devia tocar a corneta para dar o alarme ficava perto de mim. E eu disse ao povo e aos seus oficiais e às suas autoridades: o trabalho é muito espalhado e por isso nós ficamos muito longe uns dos outros nas muralhas. Se vocês ouvirem a corneta tocando o alarme, reúnam-se em volta de mim. O nosso Deus lutará por nós. E assim todos os dias, desde o nascer do sol até a hora em que as estrelas apareciam de noite, metade de nós trabalhava nas muralhas, enquanto os outros ficavam de guarda, armados com lanças. Nessa mesma época, eu também disse aos encarregados do trabalho que eles todos e seus ajudantes precisavam passar a noite em Jerusalém, para que assim nós pudéssemos trabalhar de dia e servir como vigias da cidade à noite. Nem eu e nem os meus companheiros, nem nenhum dos meus empregados ou guarda-costas tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir, e todos nós estávamos sempre com as nossas armas na mão. Bom, outro aprendizado que a gente tira aqui dessa passagem é ficar preparado para enfrentar o desconhecido, né? Neemias já sabia que os inimigos estavam se levantando, estavam se organizando ali para atacá-los, para enfrentá-los, né? E desmoralizar eles, né? Tirar ali aquela confiança que eles tinham neles, que eles tinham em Deus, né? Mas como eles perceberam isso, então ele foi bem estratégico. Existiam pessoas ali que moravam naquelas cidades vizinhas, onde tinham os inimigos. Então, se eles ouvissem alguma informação, eles iam lá até Neemias e contavam tudo. E baseado nessas informações, ele orava a Deus, pedindo ali pelo socorro de Deus, pedindo ali uma provisão, pedindo uma direção, e logo depois ele agia. Então ele estava preparado ali com armas, né? Independente, isso é muito interessante. Mesmo ele confiando em Deus, mesmo ele colocando tudo nas mãos de Deus, ele estava preparado, ele estava pronto, porque se acontecesse alguma coisa, ele falou bem que o nosso Deus lutará por nós, mas eles estavam prontos, eles estavam armados, porque ele confiava que se alguém aparecesse, se alguma situação inesperada acontecesse, eles estavam prontos. A importância de nós estarmos prontos para quando a situação vier, né? A gente não sabe o que pode acontecer no futuro, a gente não sabe o que pode acontecer daqui a 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas é sempre bom estarmos prontos. Nós precisamos sim confiar na provisão de Deus, confiar que Ele vai resolver nosso problema, confiar que Ele vai fazer aquilo que é impossível para nós, mas também devemos estar prontos para as situações que elas vão acontecer. Sabe, uma coisa que acontece muito no mercado, né, do empreendedorismo é que muitos empreendedores, elas não ficam prontos, né, para o que vai acontecer no futuro, no sentido de não se preparar, não se capacitar em relação aos estudos, não organizar ali as finanças da empresa, não buscar novos clientes. Todo o tempo tá ali parado no mesmo lugar, fazendo sempre as mesmas coisas. Então, por exemplo, Deus não tem nem como agir na vida dela se ela realmente não for buscar algo novo, não for buscar o preparo, né, o renovo. Ela precisa, sim, buscar se renovar todos os dias e se preparar para aquilo que Deus ele vai fazer na vida dela, né? Então, a gente tem que estar sempre preparado.
E outro ponto que chama muito a atenção aqui é que Neemias, ele tinha ali muitas pessoas relacionadas com ele que estavam todas em unidade e linguagem, né? Já até falei sobre esses princípios aqui. Quando o povo está, quando as pessoas ali, uma equipe, né, está na mesma linguagem, na mesma unidade, as coisas elas fluem muito mais rápido. Tanto é que essa muralha, ela demorou somente 52 dias para ser reconstruída, o que é humanamente impossível, porque antes disso ela demorou muito tempo ainda para fazer, né? A primeira, né? Demorou muito tempo, muitos anos, porque ela era enorme, gigantesca mesmo. Então, eles perceberam que como eles se uniram ali, como eles fizeram a parte deles, sabe, de se unir, de falar a mesma linguagem, Neemias dava uma direção e eles iam lá e seguiam, e todo mundo estava ali no mesmo propósito, e isso ajudou com que eles chegassem mais rápido no objetivo. Então, o que nós entendemos? Quando aquela frase, né, sozinhos chegamos mais longe, né, e mais rápido, sozinhos chegamos mais rápido, mas juntos chegamos mais longe. Então, ele poderia até sozinho fazer alguma coisa, mas ele conseguiu realmente finalizar o trabalho com a equipe toda ali no mesmo propósito e na mesma visão. E o que é muito interessante em toda essa história é que Neemias, ele sempre confiava em Deus. Sempre, sempre, sempre. Ele colocava as situações dele, as aflições dele, as perseguições dele, ele colocava ali nas mãos do Senhor. E quando nós colocamos realmente a nossa vida nas mãos dele, as nossas ideias, aquilo que nós queremos fazer, o nosso negócio, tudo nas mãos dele, ele vai nos dando uma direção para que nós possamos seguir conforme a vontade dele. Porque percebe-se que não era para a glória de Neemias, não era para, sabe, ele ia ser o bam da história. Não, era justamente para glorificar o nome do Senhor. Tanto é que aquelas pessoas, elas perceberam que Deus estava com elas. Porque tudo que eles estavam fazendo era humanamente impossível, mas como Deus estava ali no comando deles, na direção deles, simplesmente tudo estava acontecendo, aquilo que era impossível estava se tornando possível. Eles tinham uma fé realmente muito grande em Deus e isso era notório na vida deles, e as outras pessoas perceberam, aqueles que estavam perseguindo, né, os inimigos de Neemias e do povo, perceberam que era a mão de Deus que estava agindo, né? Então Deus, ele sempre vai usar as situações que acontecem nas nossas vidas para poder glorificar o nome dele, mas isso quando nós nos colocamos à disposição de fazer o melhor, né? De fazer aquilo que precisa ser feito, de seguir a orientação do Senhor. Às vezes a gente ouve assim alguma voz, alguma orientação, algo que a gente precisa fazer, e aí às vezes a gente não faz por medo, a gente não faz porque não tem certeza de como vai acontecer, não sabe exatamente o que fazer. Só que uma coisa é certa, o Deus que dá a visão é o mesmo que dá a provisão. Ele colocou no coração de Neemias a reconstrução daquelas muralhas, e realmente Neemias não sabia como ele ia fazer isso, como ele ia conseguir os recursos, como ele tinha que fazer o que precisava ser feito. Mas uma coisa ele sabia, Deus iria prover, porque se Deus colocou isso no coração dele, ele ia encontrar uma forma de dar tudo aquilo que Neemias ia precisar para reconstruir aquelas muralhas, porque era da vontade de Deus que aquelas muralhas fossem reconstruídas, era da vontade de Deus que o povo se sentisse mais seguro, era da vontade de Deus que o povo se colocasse realmente ali na disposição de adorar somente ao Deus Todo-Poderoso e que o nome do Senhor fosse glorificado através da vida deles. Então, quando aquilo que nós queremos não é para nossa glória, mas para a glória de Deus, para alcançar outras vidas, para transformar a vida de outras pessoas, ele vai nos dando aquilo que nós precisamos fazer para poder ajudar essas pessoas, né? Resolver esse problema. E nossos sonhos, eles podem ser usados dessa maneira. A gente acha que não, mas pode. Aquilo que nós queremos para as nossas vidas, quando é da vontade de Deus, quando é para glorificar o nome dele, ele vai abrindo as portas, ele vai providenciando e o nome dele vai sendo glorificado. Que nessa manhã de sexta-feira, já
semana já finalizou, não sei como foi a sua semana, não sei o que aconteceu no decorrer dos dias, mas uma coisa é certa, Deus, Ele tá com você independente da situação que você esteja vivendo, e tudo que Ele quer é que você coloque realmente a sua situação nas mãos dEle. Lembre-se, o Deus que dá a visão é o mesmo que dá a provisão. Ele não vai colocar nada no seu coração que não seja realizável. Ele não vai colocar nada no seu coração que não seja, ou melhor, que seja impossível de acontecer, porque é possível. Se nós temos o nosso Deus que é impossível do nosso lado, então tudo é possível. Tudo é possível que crê, já falou a palavra de Deus. Então coloquem realmente nas mãos de Deus, em oração, peça as instruções e faça conforme aquilo que Ele está falando, em obediência a Ele, para que realmente o nome dEle possa ser glorificado através da sua vida e também da minha vida. Amém? Feche teus olhos em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Oh, Pai, nós te damos graças, meu Deus, porque o Senhor é muito bom. O Senhor é maravilhoso, é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. É do Senhor, meu Deus, que vem o nosso sustento, o nosso socorro. Obrigado pela tua misericórdia, meu Deus, que se renova a cada manhã. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, os nossos sonhos, os nossos objetivos, tudo aquilo, meu Deus, que nós ansiamos, tudo aquilo que nós queremos, para que o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado. Deus, nos mostra a direção, nos mostra o próximo passo, tira, meu Deus, todo o medo e coloca em nós a paz que excede todo o entendimento. Que o nosso coração seja guardado em Ti, que a nossa cabeça, a nossa mentalidade seja guardada em Ti e que o Senhor venha agir através das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que você tenha um dia maravilhoso, um dia excepcional e que a sua ideia venha logo realmente sair do papel, tá bom? Beijão e até amanhã às 6h27.